Olá, paz do Senhor. Bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Mais um dia para a nossa leitura da Bíblia Sagrada. Hoje, Gênesis capítulo 40. E nessa leitura, daremos prosseguimento a este projeto maravilhoso do qual iniciamos. E você é o nosso convidado. Caso seja a primeira vez que você esteja passando aqui, é convidado para participar conosco desse projeto de leitura da Bíblia em 100 dias. Temos aí algumas playlists gravadas no canal, mas também você pode acompanhar essa leitura diária que fazemos aqui. Deus abençoe a sua vida. Mas antes de lermos, vamos orar. Querido Deus, obrigado pela tua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem nos guardado. Obrigado a Deus, porque o teu Espírito é quem nos instrui, nos orienta para caminharmos segundo aquilo que o Senhor quer através da tua palavra. Fica conosco. Amém. Gênesis 40. E aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse e estivessem muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um sonhou na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estava turbado. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles disseram: Temos sonhado um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro Mor o seu sonho, e José lhe disse: Eis que em meu sonho. E disse-lhe: Eis que meu sonho havia uma vide diante da minha face. E na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando, e a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as exprimia no copo de Faraó, e dava copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó à sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo compaixão e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Vendo, pois, o padeiro Mor, que tinha interpretado bem, disse a José: Eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia todo tipo de manjar de Faraó, obra do padeiro, e as aves os comiam, e o cesto de sobre minha cabeça. Então respondeu o Faraó e disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça sobre ti e a pendurará num madeiro, e as aves comerão da tua carne sobre ti. E aconteceu ao 3º dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro Mor ao seu ofício, e o padeiro este deu corpo na mão do Faraó. E este deu copo na mão de Faraó, mas ao padeiro Mor enforcou-o, como José havia interpretado. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Gênesis capítulo 41. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto a um rio,
E eis que subiam do rio 7 vacas formosas, avistas e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio, após elas, outras 7 vacas feias, avistas e magras de carne, e pastavam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias, avistas e magras de carne, comiam as 7 vacas formosas, avistas e gordas. E então acordou o faraó. Depois dormiu, sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotava após elas, e as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Faraó contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia que o interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: Dos meus pecados me lembro hoje. Falando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob a prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação dos que sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe e interpretou-nos os nossos sonhos, e cada um interpretou conforme o seu sonho, como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. E a mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou o faraó e chamou José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a faraó. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há que interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpreta. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava em pé na praia do rio, e eis que subiram no rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiram após estas, muito feias, à vistas, magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto à fealdade, que toda a terra do Egito. E as vacas magras feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entrava em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas, queimadas, do vento oriental, brotavam após elas, e as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém ouvi que mo interpretasse. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias, magras e feias à vista, que subiram depois delas, são 7 anos. Como as 7 espigas miúdas queimadas ao vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois dele, levantar-se-ão 7 anos de fome. Toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância da terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque estas coisas é determinada de Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, o Faraó se proveja agora de um varão inteligente, sábio, que ponha sobre a terra do Egito, e faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem toda a comida destes bons anos, e que vem, e amontoem trigo debaixo
da mão de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim será mantimento para o provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui o teu posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José de Zaphnath Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura as mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou mantimento nas cidades, pondo nas cidades mantimento do campo que estava ao redor da cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Asenate, filha de Potífera, sacerdote em Deon, e chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome por todas as terras. Mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome em toda a terra, abriu José tudo o que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José. Portanto, a fome prevaleceu em todas as terras. Gênesis capítulo 42. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá, comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprar trigo no Egito. A Benjamim, porém, o irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda porventura algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele como a face da terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente. E disse-lhe: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprar mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles, e disse-lhes: Vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: Não, senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhe disse: Não, antes viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: Nós
teus servos somos 12 irmãos, filhos de um varão na terra de Canaã, e eis que o mais novo está com nosso pai, mas um já não existe. Então lhes disse José: Isto é o que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Nisto sereis provado pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando o irmão mais novo vier aqui. Havia um entre vós que traga, envia um dentre vós que traga vosso irmão, mas vós ficarei presos, e as vossas palavras serão provadas se há verdade convosco. Se não, pela vida de Faraó, vós sois espias, e pô-los junto em guarda 3 dias. E o terceiro dia disse José: Fazei isso e enviareis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos presos na casa da vossa prisão, e vós, ide, levai o trigo para a fome da vossa casa, trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas as vossas palavras, não morrereis. E eles assim o fizeram. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E Rubem respondeu-lhes, dizendo: Não vos dizia eu, não pequeis contra o moço, mas não ouviste. E vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhes. Tomou a Simeão dentre eles e amarrou-o perante os seus olhos, e ordenou José que enchesse os seus sacos de trigo e que lhes restituísse o seu dinheiro, e cada um o seu saco, e lhes desse comida para o caminho. E fizeram-lhe assim, e carregaram seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E abriu-lhe um deles o saco para dar pastos ao seu jumento na venda. Viu que seu dinheiro, porque eis que estavam na boca do saco, e disse aos seus irmãos: Devolveram o meu dinheiro, e ei-lo mesmo aqui no meu saco. Então lhes desfaleceu o coração, e pasmavam, dizendo um ao outro: Que é isto que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram tudo o que lhes aconteceu, dizendo: O varão, o senhor da terra, falou conosco asperamente, e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhe: Somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai, mas não é mais. E o mais novo hoje está com o nosso pai na terra de Canaã. E aquele varão, o senhor da terra, nos disse: Nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixa comigo um de vossos irmãos e tomai para a fome das vossas casas e partir. E trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando ele os seus sacos, eis que cada um tinha trouxinha do seu dinheiro, e eles e seu pai temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: Tende-me desfiliado, José já não existe, e Simeão não está aqui agora. Levareis a Benjamim. Todas essas coisas vieram sobre mim. Mas Rubem falou a seu pai, dizendo: Mata os meus 2 filhos. Se tu não trazer de volta, dá-mo na minha mão, e te tornarei a trazer. Ele, porém, disse: Não descerá o meu filho convosco, porquanto seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre no caminho por onde fores, fareis descer a minhas cãs com tristeza à sepultura. Gênesis 43. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer e o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: Tornai comprar um pouco de alimento. Mas Judá respondeu, dizendo: Fortemente nos protestou aquele varão, dizendo: Não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não enviares, não
desceremos, porquanto aquele varão nos disse: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: por que me fizeste tal mal, fazendo saber aquele varão que tinhas ainda outro irmão? E eles disseram: aquele varão particularmente nos perguntou por nós, pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes mais irmãos? Responderemos-lhe conforme as mesmas palavras, podíamos nós saber que diria: trazei vosso irmão. Então disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, e levante-nos, e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão não requererás. Se eu não trouxer e não puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se nós não tivéssemos detido, certamente já estaríamos a segunda vez de volta. Então disse Israel seu pai: pois que assim fazei isso, tomai do mais precioso dessa terra dos vossos sacos, e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirras, terebinto de amêndoas. Tomai em vossas mãos dinheiro dobrado, e dinheiro que tornou na boca do vossos sacos. Tornai a levar em vossas mãos, bem pode ser que fosse erro. Tornai também vosso irmão, levai-vos, e voltai àquele varão. Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco outro irmão Benjamim, e eu lhe for desfilhado ficarei. E os varões tomaram aquele presente, e tomaram dinheiro dobrado, e nas suas mãos Benjamim, e levaram-no, levantaram-se, desceram ao Egito, e apresentaram-se diante da face de José. E vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leve estes varões à casa, e mata rezes, prepara tudo, porque estes varões comerão comigo ao meio-dia. E o varão fez como José dissera, e o varão levou aqueles varões à casa de José. Então temeram aqueles varões, portanto foram levados à casa de José, e diziam: por causa do dinheiro de que da outra vez voltou os nossos sacos, fomos trazidos aqui para criminar e cair sobre nós, e para que nos tome por servos e vossos jumentos, e os nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José, e falaram com ele à porta da casa. E disse: ai, meu senhor, ai, senhor meu, certamente descemos antes a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando nós à venda e abrindo nossos sacos, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamo-nos a trazê-lo em nossa mão. Também trouxemos outro dinheiro em outra mão para comprar mantimento. Não saberemos quem tenha posto à mão o dinheiro dos nossos sacos. E disse: Pai, seja convosco, não temas o vosso Deus, e o Deus do vosso Pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos e no vosso dinheiro. Me chegou a mim, e trouxe-lhes para fora Simeão. Depois levou-se o varão, aqueles varões, à casa de José, e disse-lhes: água, e deu-lhes água, e lavaram seus pés, e também deu pastos aos seus jumentos. E prepararam presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinha ouvido que ali havia de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe o presente que estavam na sua mão, inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhe perguntou como estava, e disse: vosso pai, o velho, quem falaste, está bem? Ainda vive? E eles disseram: bem está o teu servo, nosso pai, vive ainda. E abaixou a cabeça, inclinou-se, e ele levantou os olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho da sua mãe, e disse: este é o vosso irmão mais novo, a quem me falaste. Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. José apressou-se, porque o seu íntimo moveu para com seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara, e ali chorou.
Depois lavou o rosto e saiu, e conteve-se, e disse: Pão de pão. E puseram-lhe a mesa à parte, e eles à parte. E os egípcios não comiam com ele à parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o segundo menor, a sua minoridade, de que os varões maravilhavam-se entre si, e apresentou-lhes as porções que estavam diante dele, porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que qualquer deles, e eles beberam e se regalaram com ele. Gênesis capítulo 44. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: Enche de mantimento os sacos destes varões, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca do seu saco. E o meu copo, e o copo de prata porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra de José que tinha dito. Vindo à luz da manhã, despediram-se e estavam os varões com eles e com os seus jumentos, e saindo eles da cidade, e não se havendo mais distanciado, disse José ao que estava sobre a casa: Levanta-te e persegue aqueles varões, e alcançando-o lhes dirá: Por que pagaste mal por bem? Não é este o copo porque bebe o meu senhor, e em que ele bem adivinha? Fizeste mal no que fizeste. Alcançou-os e falou-lhes essas mesmas palavras, e eles disseram: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe esteja teus servos de fazer semelhante coisa. Eis que o dinheiro temos achado na boca dos nossos sacos. Te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como mais furtaríamos da casa do meu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado burra, e ainda nós seremos escravos do seu senhor. E ele disse: Ora, seja também assim conforme a vossa palavra. Aquele com quem se achará será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E ele disse: Apressa-se cada um, pois em terra o seu saco, e abriu o saco, e buscou, começando o maior, acabando o mais novo, e achou o copo no saco de Benjamim. Então rasgara suas vestes, carregou todo o seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com seu irmão à casa de José, porque ele ainda estava ali. Postaram-se diante dele em terra, e disse-lhe José: Que é isto que fizeste? Não sabeis vós que tal homem como eu, bem adivinha? Então disse Judá: Que diremos ao meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos? Eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: Longe de mim que eu tal faça. O varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo. Porém vós subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: Ai, Senhor meu, peço-te, que o teu servo dizer uma palavra aos seus ouvidos do meu senhor, e não acenda a tua ira contra teu servo, porque tu és como o Faraó. Meu senhor perguntou aos teus servos, dizendo: Tende vós pai ou irmão? Dissemos ao meu senhor: Temos um velho pai e um moço na sua velhice, e o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou da sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste aos teus servos: Trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos ao meu senhor: Aquele moço não poderá deixar o seu pai. Se deixai o pai, este morrerá. Então tu disseste aos teus servos: Vosso irmão mais novo não descerá convosco, nunca mais descerei na terra do Egito. E aconteceu, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que subiu nós a teu servo, meu pai, contando-lhe as palavras de meu senhor, disse nosso pai: Torna, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: Não poderemos descer, mas nosso irmão
Se o nosso irmão menor não for conosco, desceremos. Repito o versículo 26. E nós dissemos: não poderemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do varão. Se este nosso irmão menor não estiver conosco, então disse-nos teu servo, o vosso pai: sabeis que a minha mulher me deu 2 filhos. Um ausentou-se de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e não o tendo visto até agora. E se agora também tirar este da minha face, lhe acontecer algum desastre, farei descer as minhas cãs com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu ao teu servo, meu pai, e o moço, não indo conosco, com a sua alma está atada com a dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. Teus servos farão descer as cãs do teu servo, nosso pai, com tristeza e sepultura, porque teu servo se deu por fiador por este moço, para como meu pai, dizendo: se não tu tornar, eu serei culpado, e o meu pai, a meu pai, todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo do meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá ao meu pai. Gênesis capítulo 45. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fez sair daqui o varão, todo varão, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou-se na sua voz com um choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó ouviu. E disse José aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram. Então ele lhe disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida por grande livramento. Assim não fostes vós quem me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Deixa a mim, e não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos de teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, tudo o que tens, e ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereça com pobreza tu e a tua casa, e tudo o que tens, e eis que os vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é a minha vida, boca, que é a minha boca que vos fala, e fazeis saber o meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-o ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. Benjamim chorou também o seu pescoço, e beijou todos seus irmãos, e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele, e a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos. E pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos. E disse Faraó: dize a teus irmãos: fazei isto, chegai-vos aos vossos animais, e partir, e tornai-vos à casa de Faraó, a terra de Canaã, e tornai vosso pai
e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. E a ti, pois, é ordenado fazer isto: tomai vós da terra do Egito carros para vossos irmãos, para vossas mulheres, para o vosso pai, e vinde, e não vos pese coisa alguma de vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram isto assim. E José deu-lhes carros conforme a mandado de Faraó, e também deu-lhes comida para o caminho. E todos lhe deu a cada um mudas de veste, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 50 mudas de vestes, e o seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão, comida para seu pai, para o caminho. E despediu seus irmãos, e partiram, e disse-lhes: não contendeis pelo caminho. E subiram do Egito e vieram para a terra de Canaã, a Jacó seu pai. Então lhes anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não acreditava. Porém, havendo-lhes contado todas as palavras de José que eles lhe falava, vendo eles os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó seu pai. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que eu morra. Gênesis 46. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios a Deus de Isaque seu pai. E falou Deus Israel em visão de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. E disse: eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer o Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó seu pai, e seus meninos e as suas mulheres nos carros de Faraó, e enviaram para o levar. E tomaram seu gado e a sua fazenda, e tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito Jacó e toda a sua semente com ele, e os filhos dos filhos com ele, as suas filhas, e as filhas de seus filhos, e todas mesma semente levou consigo ao Egito. Estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carmim, e os filhos de Simeão, Jemuel, Jamim, Oadi, Jaquim, e Zoar, e Saul, filho da mulher cananeia, e os filhos de Levi, Gerson, Coate, Merari, e os filhos de Judá, e Onã, e Selá, Perez, Zerá, Onã, porém não morreram. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã, e os filhos de Perez foram Esrom e Amu, e os filhos de Issacar, Tolá, Puvá e Jó, e Sinrom, e os filhos de Zebulon, Sered, Elon, Jaleel. Estes são os filhos de Leia, que deu a Jacó em Padanã, como Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e das suas filhas foram 33, e os filhos de Gad, Zifion, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arodi, Areli, e os filhos de Aser, Imna, Isva, Isvi, Berias, Será e a irmã deles, e os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Leia, e que deu Jacó estas 16 almas. E os filhos de Raquel eram Jacó, José, Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu a Senate, filha de Potífera, sacerdote On. E os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gerar, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim, Arte. Estes são os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, e as 14 almas. E os filhos de Dan, Uzim, e os filhos de Naphtali, Jazeel, Guni, Jazer e Silém.
Estes são os filhos de Bilá, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e também deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó no Egito, que desceram dele, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas, e os filhos de José, que lhes nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. E Jacó enviou Judá diante da sua face e José para encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E mostrando-se-lhe, lançou ao seu pescoço, chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: Morra eu agora, pois já tenho visto teu rosto, que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: Eu subirei e anunciarei a Faraó, que lhes direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim, e os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado. E trouxeram-lhes consigo as suas ovelhas, as suas vacas e tudo que tem. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e dizer qual é o vosso negócio, então direis: teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelha é abominação para os egípcios. Gênesis capítulo 47. Então veio José e anunciou ao faraó e disse: meu pai e os seus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas e tudo quanto tem chegaram à terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 varões, e pôs diante de faraó. Então disse faraó aos seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram ao faraó: teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a faraó: viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de vossos pais, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que os teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou o faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti, e a terra do Egito está diante da tua face, e no melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos, e habitem na terra de Gósen. E se sabes entre eles a homem valentes, porás por maiorais no gado sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó, seu pai, pois diante de Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó disse a Faraó: os dias dos anos da minha peregrinação são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram os dias, os anos da vida dos meus pais, nos dias da sua peregrinação. Jacó abençoou a Faraó e saiu de diante da face de Faraó. José fez habitar o seu pai e os seus irmãos, e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramassés, como o Faraó ordenara. José sustentou de pão seu pai, seus irmãos, toda a casa de seu pai, segundo a sua família, suas famílias, e não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grande, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito, na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó, acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito. Na terra de Canaã vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão para comermos a tua presença, porquanto o dinheiro nos faltava. E José disse: dai o vosso gado, e eu vou-lo darei por vosso gado. Se falta dinheiro, então trouxeram o gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, ovelhas e das vacas, dos jumentos, e o sustento do pão aquele ano por todo o seu gado. E acabando aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhes: não ocultaremos ao nosso senhor que o dinheiro é acabado e meu senhor possui animais. Nenhuma outra coisa nos ficou ainda da face de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra, porque
morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá-nos somente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar às cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade, somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhe tinha dado. Por isso, não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos tenho comprado e vós a vossa terra para Faraó. Eis que tendes semente para vós, para que semeais na terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis um quinto ao Faraó, e as quartas partes serão vossas para semente no campo, para vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, para que comam vossos meninos. E disse-lhe: A vida nos tem dado, achamos graça aos olhos do meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pôs isto por estatuto até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse um quinto só à terra dos sacerdotes que ficou sendo de Faraó. Assim habitou, que não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, e frutificaram, e multiplicaram-se muito. Jacó viveu na terra do Egito 16 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou José, seu filho, e disse: Se agora tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que ponha as mãos debaixo da minha coxa. Use comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levará do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: Farei conforme as tuas palavras. E disse ele: Jura-me. E ele jurou, e Israel inclinou-se sobre a sua cama. Gênesis capítulo 48. E aconteceu depois dessas coisas que disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e a um deu uma parte a Jacó, e disse: Eis que José teu filho vem aí. Esforçou-se Israel, assentou-se sobre a cama, e Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã, e me abençoou, e me disse: Eis que te frutificarei e multiplicar. Eis que farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à sua semente, depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito. São meus, Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. Mas a tua geração que gerarás depois deles será tua, segundo o nome dos seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu a Padã, e me morreu Raquel, na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efraim e a Efrata. E eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? José disse a seu pai: Eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. Ele disse: Peço-te, trazemos aqui para que eu abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, e já não podia ver bem, e fê-los chegar a ele, beijou e os abraçou. E Israel disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então
José os tirou dos seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. Tomou José a ambos, a Efraim a sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés a sua mão esquerda e à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e pô-lo sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as mãos avisadamente, ainda que Manassés era primogênito, e abençoou a José e disse: o Deus cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, e o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, e o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes e sejam chamados neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque. Multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha as mãos direitas sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a teu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: eu o sei, filho meu, eu sei, porém ele será um povo também, e ele será grande, contudo seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu tenho dado a ti um pedaço da terra mais do que a teus irmãos, o qual tomei com minha espada e com o meu arco na mão dos amorreus. Gênesis 49. Depois chamou Jacó os seus filhos e disse: ajuntai-vos, anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. Ruben, tu és primogênito, minha força e o príncipe do meu vigor, o mais excelente em alta e mais excelente em poder, inconstante como a água, não será mais excelente, porquanto subiste no leito de teu pai. Então o contaminaste e subiste à minha cama. Simeão e Levi são ir... Simeão e Levi são irmãos, a sua espada são instrumentos de violência, o seu secreto conselho não entra a minha alma e a sua congregação. Minha glória não se ajunte, porque o seu furor mataram varões e a sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte a sua ira, pois era dura, e eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, e a tua mão será sobre o teu pescoço, e os teus inimigos, os filhos de teu pai, a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho da presa, e subiste ao meu, encurvar-se, deita-se como um leão, e como um leão velho, quem despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem os legisladores dentre de seus pés, até que venha Siló, e ele se congregarão os povos, eles arrebatará o seu jumentinho na vide, e o filho da jumenta da cepa excelente, e levará as suas vestes no vinho, e a sua capa com sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os seus dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto dos mares, e serás como o porto dos navios, e o seu termo será em Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E eu vi ele que o descanso era bom. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar, e serviu debaixo do tributo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel.
dança a serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda que morde e os calcanhares do valo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Quanto a Gate, uma tropa a acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Aser, seu pão será abundante e ele dará delícias reais. Naftali é uma serva solta, lhe dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, os flecheiros e o flecharam e aborreceram. Seu arco, porém, susteve-se forte, e os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Donde é o pastor e a pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, pelo Todo-Poderoso, o qual abençoará com as bênçãos do céu, de cima, com mão do abismo que está debaixo, com bênção dos peitos da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de teus meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do qual foi separado os teus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel. Isto é o que lhes falou seu pai, quando abençoou a cada um deles, abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes, ele disse: Eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Manré, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, e ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei Leia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et, e acabando, pois, Jacó de dar mandamentos a seus filhos, encolheu seus pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Gênesis capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele, o beijou. José ordenou a seus servos e médicos que embalsamassem seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. E cumpriram-se 40 dias, porque assim se cumpriu os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios choraram 70 dias. Passados os dias que o seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos vossos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte meu pai. Então voltarei. E Faraó disse: Sobe e sepulte teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar teu pai, e subiu com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José, seus irmãos, a casa de seu pai. Somente deixaram a terra de Gósen, os seus meninos e as suas ovelhas, suas vacas. Subiram também com ele, tanto o carro como gente, cavalo, com o curso foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à ilha do Espinhol, que está além do Jordão, tiveram um grande e gravíssimo pranto, e fez a seu pai um grande pranto por esses dias. Vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na ilha do Espinhal, disseram: Este é o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou o seu nome Abel Misraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos assim como ele lhe ordenara. Pois os seus filhos lavaram a terra de Canaã e o sepultaram na cova, no campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança de sepultura, e Efron, o Eteu, em frente de Manré. Depois tornou José para o Egito, e ele e os seus irmãos, todos os que com ele subiram e sepultaram seu pai. Depois de haver sepultado seu pai, vendo então os irmãos de José e o seu pai que estava morto, disseram: Porventura nos aborrecerá José
e nos pagará certamente todo o mal que fizemos. Portanto, enviaram a José, dizendo: Teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te as transgressões de teus irmãos e o teu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes as transgressões dos servos de Deus, teu pai. E José chorou quando lhes falava. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teu servo. José lhes disse: Não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus tornou em bem para fazer, como se vê neste dia, para conservar a vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. Viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que Deus continue abençoando a sua vida por estes momentos maravilhosos de dedicação à leitura da sua palavra. Querido Deus, obrigado por tudo. Que o Senhor continue conosco, falando aos nossos corações. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.